Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de endocrinologia. Hoje a gente vai conversar sobre como conduzir uma criança, um adolescente com cetoacidose diabética. Toda essa aula foi baseada nesse artigo, que é livre para download. O link para o artigo eu vou deixar na descrição do vídeo. Para a gente começar a conversar sobre cetoacidose diabética, é importante a gente entender a fisiopatologia da cetoacidose. A deficiência de insulina, seja ela absoluta ou relativa, vai levar à elevação dos hormônios contrarreguladores, glucagon, adrenalina, hormônio de crescimento GH e o cortisol. A deficiência de insulina, associada à elevação dos hormônios contrarreguladores, vai levar a uma diminuição da utilização da glicose nos tecidos periféricos. Paralelo a isso, a elevação do glucagon, da adrenalina, do GH e do cortisol vão estimular a glicogenólise e a neoglicogênese. Diminuição da utilização da glicose, glicogenólise e neoglicogênese vão combinar com a hiperglicemia. Quando a glicemia encontra-se acima de 180, ocorre a glicosúria e, consequentemente, a perda de água e eletrólitos pela urina, levando àquele estado de poliúria característico do diabetes. A hiperglicemia também leva a um aumento da osmolaridade sérica. Paralelo a isso, a lipólise leva a um aumento dos ácidos graxos livres e aumento na produção de corpos cetônicos, ácido beta-hidroxibutírico e ácido acetoacético. A presença desses ácidos vai levar tanto ao consumo de bicarbonato, como eles mesmos vão também levar a um estado de acidose metabólica. Essa acidose metabólica, associada à perda de água e eletrólitos, vão causar dores abdominais, náuseas e vômitos, diminuindo a aceitação de líquido. Essa diminuição da aceitação de líquido e a poliúria vão levar a um estado de desidratação, que vão piorar ainda mais o estado de hiperosmolaridade do paciente e também vão diminuir a perfusão periférica, levando ao metabolismo anaeróbio e formação de lactato, que vai consumir ainda mais o bicarbonato e piorar ainda mais o estado de acidose metabólica. Para melhor entendimento do tratamento da cetoacidose diabética, vamos conduzir um caso na prática. Uma adolescente do sexo feminino, 13 anos de idade, previamente ígida, começou com um quadro de poliúria e de palidipsia há mais ou menos 3 ou 4 semanas. Segundo a mãe, há cerca de uma semana ela iniciou com um quadro de dor abdominal e há um dia com náuseas e vômitos. Segundo a mãe, ela percebeu uma perda ponderal de aproximadamente 12 quilos desde o início desse quadro. Ao exame físico, ela encontrava-se irregular para mau estado geral, taquicárdica, uma frequência cardíaca de 114, taquipneica, uma frequência de 26, saturando 96% em ar ambiente, rebaixamento de nível de consciência com escala de coma de Glasgow de 10 e apresentava um padrão respiratório demonstrado nesse vídeo. Para considerarmos que uma criança tem cetoacidose diabética, é necessária a presença de hiperglicemia, definida como uma glicemia plasmática ocasional acima de 200 mg por decilitro, a acidose metabólica, definida como um pH menor que 7,3 e ou bicarbonato menor que 15 mEq por litro, e a hipercetonemia, definida como uma cetonemia acima de 3 mmol por litro ou a presença de cetonúria associada à glicosúria. Frente a um paciente com uma história clínica e manifestações clínicas sugestivas de cetoacidose diabética, nós precisamos partir para uma investigação laboratorial inicial, isso no momento da admissão. Quais são os exames que nós precisamos coletar? Mandatoriamente, é necessária a glicemia capilar e plasmática, lembrando que glicemia capilar não faz diagnóstico, ela sugere fortemente o quadro, porém, o que define a cetoacidose diabética é a glicemia plasmática acima de 200, a dosagem de uma gasometria venosa, dosagem de lactato, cetonemia ou cetonúria, quando disponível, eletrólitos como sódio, potássio, cloro e fósforo, cálcio e magnésio normalmente estão normais, então não são necessárias a dosagem desses eletrólitos, ureia e creatinina, e com o resultado desses exames bioquímicos, devemos calcular um anion gap, a osmolaridade
e o sódio corrigido através da fórmula de Katz. Excepcionalmente, quando indicado, podemos solicitar hemograma, o exame de urina, culturas de sangue, urina, orofaringe, radiografia de tórax, tomografia de crânio e o eletrocardiograma, e esse último quando não temos exames laboratoriais disponíveis no nosso serviço. O que normalmente nós encontramos no paciente com cetoacidose diabética? A acidose metabólica, pH menor do que 7 ou BIC menor do que 15, a hiperglicemia e a hipercetonemia. Porém, nós podemos encontrar glicosúria e cetonúrias no exame de urina, leucocitose pela infecção ou pelo estresse ao qual o paciente está passando. Sódio, podemos encontrá-lo tanto normal como diminuído ou aumentado. Potássio normal, diminuído ou aumentado. Fósforo normal ou diminuído. Encontramos o anion gap aumentado e a osmolaridade aumentada. Quando solicitamos o eletrocardiograma, podemos encontrar tanto sinais de hipocalemia como sinais de hipercalemia. Uma vez que eu tenha o diagnóstico de cetoacidose, eu preciso tratá-la. E o objetivo do tratamento da cetoacidose consiste em corrigir a desidratação, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, tratar a insuficiência insulínica, que vai levar à correção da hiperglicemia, inibir a neoglicogênese e a glicogenólise e, consequentemente, reverter a hipercetonemia, evitando as complicações, e devemos identificar e tratar os fatores desencadeantes. Onde nós devemos tratar as pacientes com cetoacidose diabética? Podemos tratá-lo no pronto-socorro e na unidade de terapia intensiva. Essa última está indicada nos pacientes menores de 5 anos, primodescompensação diabética, nos pacientes com instabilidade hemodinâmica e naqueles que têm rebaixamento de nível de consciência. A partir da admissão nessa primeira hora de tratamento, eu tenho uma suspeita de cetoacidose, eu tenho que manter as vias aéreas pérvias, oferecer oxigênio a 100%, punção de acesso venoso calibroso, 1 ou 2 acessos venosos e coletar os exames. E como parte do tratamento inicial, ressuscitação fluídica. Para o tratamento inicial, para a ressuscitação fluídica, algumas perguntas surgem à nossa mente. Qual a perda hídrica eu devo considerar? Qual tipo de solução eu devo utilizar? Cristalóide ou coloide? Quando eu devo iniciar a reidratação? E como que eu devo corrigi-la? Quanto à perda hídrica, ela depende do tempo de evolução, da função renal e quanto à ingestão hídrica que o paciente estava tendo antes de procurar o serviço de emergência. Geralmente, consideramos uma perda hídrica de 5 a 10%. Qual solução eu devo utilizar? Sempre cristalóides, seja ele soro fisiológico ou ringer lactato. Quando eu devo iniciar a reidratação, a ressuscitação fluídica? Imediatamente após a admissão do paciente. E como é que eu devo corrigir a desidratação? Depende se o paciente apresenta sinais de choque ou não. Sinais de choque como taquicardia, pulsos finos, extremidades frias, perfusão periférica lentificada, hipotensão, obnubilação. Nos pacientes que têm sinais de choque, infundimos solução cristalóide, soro fisiológico ou ringer lactato, num volume de 10 a 20 ml por quilo em 20 a 30 minutos. Após a infusão, reavaliamos o paciente e, se ele persistir com sinais de choque, podemos repetir o mesmo volume. Já os pacientes sem sinais de choque, podemos infundir a solução de cristalóide num volume de 10 ml por quilo em 1 hora. Diferente do paciente com choque séptico, não é necessário um grande volume para a ressuscitação fluídica desses pacientes. Além disso, a infusão de grandes volumes no paciente com cetoacidose está associada a um maior risco de complicações como edema cerebral. Então, no caso da nossa paciente, ainda é um provável caso de cetoacidose, ainda não temos a confirmação da cetoacidose e ela está desidratada e não apresenta sinais de choque. Então, após as medidas gerais, iniciamos a ressuscitação fluídica. No caso dela, a solução escolhida foi soro fisiológico e, como ela não apresenta sinais de choque, o volume infundido é de 10 ml por quilo durante toda essa primeira hora, ou seja, 600 ml de soro fisiológico. Enquanto o paciente recebe a ressuscitação fluídica, provavelmente receberemos o primeiro exame laboratorial, que vai ajudar na confirmação da cetoacidose diabética, que é a gasometria venosa.
A nossa paciente apresentava uma acidose metabólica grave, com pH de 6,87 e um bicarbonato de 4, sódio de 137, potássio de 4,1, cloreto de 107. Com esses exames, podemos calcular o anion gap, que encontra-se aumentado, e o sódio corrigido, que mostra uma normonatremia. Com esses exames, então, confirmamos a cetoacidose diabética. Após o término da primeira hora e confirmada a cetoacidose diabética, temos como objetivo continuar corrigindo a desidratação, corrigir os distúrbios eletrolíticos, a deficiência insulínica e corrigir a acidose metabólica. Como eu devo corrigir a desidratação a partir da segunda hora? Qual a solução devo utilizar? Qual o volume a ser administrado? Quanto tempo eu devo demorar para corrigir a desidratação? Bom, da segunda hora em diante eu continuo utilizando os cristalóides, seja ele o soro fisiológico ou o Ringer lactato. O volume a ser administrado corresponde à oferta hídrica de manutenção calculada pela fórmula de Holiday-Segar, acrescentada da perda hídrica, a depender do grau de desidratação do paciente. Em quanto tempo eu devo corrigir essa desidratação? Em 48 a 72 horas. Um tempo lento, justamente para evitar as complicações associadas à infusão de grande quantidade de líquido. Em paralelo à correção da desidratação, nós vamos também corrigir os distúrbios eletrolíticos, secundária à perda de água e eletrólitos causada pela glicosúria. O potássio é um dos eletrólitos que mais são alterados no paciente com cetoacidose. A perda de potássio é causada tanto pela diurese osmótica como pela desidratação, por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A diurese osmótica e a desidratação levam ao aumento na excreção renal de potássio. Paralelo a isso, a queda do pH também tem um papel importante nos distúrbios do potássio. Cada 0,1 de queda no pH, há um aumento de 0,4 a 0,8 mEq por litro de potássio, isso por uma troca do hidrogênio extracelular com o potássio intracelular. De maneira que, pelo aumento da excreção renal de potássio e a sua troca com o meio extracelular, o paciente perde de 3 a 6 mEq por quilo de potássio. Pacientes que têm um nível de potássio menor que 3,5 mEq por litro ou alterações eletrocardiográficas, nós devemos iniciar imediatamente a correção, na primeira hora mesmo, oferecendo 40 mEq por litro de potássio. Os pacientes que têm níveis de potássio entre 3,5 e 5,5 e diurese presente, nós iniciamos a correção de potássio a partir da segunda hora, com uma concentração de 20 a 40 mEq por litro. Os pacientes que não apresentam hipofosfatemia concomitante, nós infundimos o potássio na forma de cloreto de potássio a 19,1%. Lembrando que cada ml dessa solução tem 2,5 miliequivalentes. Os pacientes que apresentam hipofosfatemia, definida por um fósforo menor que 1 mg por decilitro, nós devemos associar a solução de cloreto de potássio com a solução de fosfato de potássio na proporção 1:1. Lembrando que cada ml da solução de fosfato de potássio contém 2 mEq de potássio, 2 mEq de fosfato e 1,1 milimol de fósforo. Os distúrbios de sódio não são tão comuns no paciente com cetoacidose diabética. Aqueles pacientes que apresentam hipernatremia definida por um sódio corrigido superior a 150 mEq por litro, nós devemos usar uma solução de NaCl a 0,45%, ou seja, uma solução composta por soro fisiológico e água destilada numa proporção 1:1. E a correção da hipernatremia deve ser feita muito lentamente, em 48 a 72 horas no mínimo. Lembrando que a queda de sódio não deve ser superior a 8 mEq nas 24 horas. Uma vez que a falta de insulina foi responsável por todo o desenvolvimento da cetoacidose, a infusão de insulina é responsável por inibir a neoglicogênese, a glicogenólise e aumentar a utilização de glicose. Dessa forma, eu tenho diminuição da produção dos corpos cetônicos e diminuição da glicemia. Da mesma maneira que a correção da desidratação, algumas perguntas surgem, como qual é a forma que eu devo tratar? Que insulina que eu devo utilizar? Qual a sua dose inicial e qual é a velocidade ideal para a queda da glicemia? Bom, eu posso utilizar tanto a insulina regular como os análogos de ação rápida.
A insulina regular eu posso administrar de maneira contínua por via intravenosa, que é a infusão contínua de insulina regular, por via subcutânea e via intramuscular. Todas as três vias são eficientes e podem ser utilizadas. Já os análogos de ação rápida só podem ser administrados por via subcutânea. No nosso serviço, nós optamos sempre pela infusão contínua de insulina regular por via intravenosa. A dose de insulina contínua nas crianças menores de 2 anos é de 0,025 a 0,05 unidades por quilo por hora. Nas crianças maiores de 2 anos, podemos utilizar de 0,05 a 0,1 unidade por quilo por hora. A sugestão que nós damos para a solução de insulina contínua é diluir 50 unidades de insulina regular em 500 ml de solução fisiológica. Desta forma, cada ml dessa solução apresenta 0,1 unidade de insulina regular. Algo muito importante precisa ser dito. Antes de iniciar a administração da solução de insulina, é importante saturar o equipo, deixando infundir 50 ml da solução de insulina, aberta, não ligada ao paciente. Bom, e se eu tenho insegurança, não tenho experiência em usar a infusão contínua ou não tenho equipamento adequado para sua infusão? Para a infusão de insulina contínua é importante que use-se uma bomba de infusão. Se no seu serviço não tem uma bomba de infusão, você pode utilizar a insulina regular de maneira subcutânea ou intramuscular, ou análogo de ação rápida se você tiver disponível no serviço. A insulina regular subcutânea ou intramuscular é aplicada na dose de 0,1 unidade por quilo por hora. Já os análogos de ação rápida são administrados na dose de 0,15 unidades por quilo via subcutânea a cada 2 horas. E qual é a velocidade ideal para a queda da glicemia? A velocidade de queda ideal é de 50 a 100 mg por decilitro por hora. No caso da nossa paciente, de 13 anos, a dose inicial foi de 0,1 unidade por quilo por hora, ou seja, 60 ml por hora da solução de insulina. Após o término da ressuscitação fluídica, a glicemia da paciente caiu para 432. Então, a partir da segunda hora, nós vamos calcular a oferta hídrica total. Como ela pesa mais do que 30 kg, optamos por calcular a oferta hídrica dela, baseada na superfície corporal, 1.700 ml por metro quadrado por dia. Como a paciente tem uma superfície corporal de 1,6 metros quadrados, o volume total para a manutenção em 24 horas é de 2.720 ml. Para ela, consideramos uma perda hídrica correspondente a 10% do peso, ou seja, 600 ml. Dessa maneira, a oferta hídrica total é de 3.320 ml no dia, o que corresponde a 140 ml por hora. Como ela apresentava uma concentração sérica de potássio de 5 mEq por litro, foi optado por fazer 20 mEq por litro de potássio. Assim, o soro calculado para ela, a partir da segunda hora, consiste da infusão de 830 ml de soro fisiológico e cloreto de potássio 13 ml, sendo infundidos a 140 ml por hora, a cada 6 horas. Esse soro foi mantido a cada 6 horas. E a partir da segunda hora foi iniciada a infusão de insulina contínua na velocidade de 60 ml por hora, que correspondem a 0,1 unidade por quilo por hora. E a partir da instalação da insulina contínua, vamos fazendo o controle de glicemia de hora em hora, verificando a velocidade de queda da glicemia. Durante a segunda hora, nós recebemos o resultado dos exames bioquímicos coletados na primeira hora e observamos que o paciente não tem hipofosfatemia, então podemos manter a mesma solução. E a cada hora vamos fazer controle da glicemia, vendo que ela está caindo num ritmo adequado. E isso vai ser mantido até quando? Até a glicemia chegar a 250. Como a queda da glicemia pode chegar a 100 mg por decilitro até ultrapassar, existe um risco muito grande do paciente apresentar hipoglicemia. Assim, quando a glicemia chega a valor menor que 250, nós associamos solução glicosada para diminuir a velocidade de queda enquanto nós não temos a resolução da acidose metabólica. Mantemos a velocidade de infusão da insulina e associamos a solução glicosada. No caso dela, uma solução 1:1 com glicose a 5%. E pode ser que durante o tratamento nós precisemos mudar a composição desse soro. Se o paciente continua evoluindo com queda das glicemias sem a resolução da acidose, a gente pode modificar essa glicose para 10%,
ou com VIG, como a gente fala, VIG de 4, VIG de 5, 6 miligramas por quilo por minuto. A gente vai manter esse tratamento até chegarmos à resolução da acidose. E o que nós chamamos de resolução da acidose? Apenas quando o paciente tem um pH maior do que 7,3 e um bicarbonato maior do que 15, com normalização da cetonemia. A aceitação de dieta e líquidos via oral é muito importante, pois poderíamos até suspender a hidratação venosa desse paciente. Uma vez que nós chegamos a esse parâmetro, podemos fazer a transição da insulina IV contínua, intravenosa contínua, para administração subcutânea. É muito importante lembrar que a insulina, quando administrada na via intravenosa, tem uma duração, uma meia-vida de 5 a 10 minutos. Portanto, antes de desligarmos a infusão contínua, é importante administrar a primeira dose subcutânea. Passados 30 a 60 minutos após a administração, aí sim interromper a infusão contínua. Quando usada a insulina regular, a dose é de 0,15 unidades por quilo a cada 4 horas. Então, a nossa paciente teve resolução da acidose, foi suspenso hidratação venosa, uma vez que ela estava com nível de consciência preservado e conseguia aceitar dieta e líquidos via oral, e iniciamos a insulina regular 0,15 unidades por via subcutânea de 4 em 4 horas. Dentro da fisiopatologia da acidose metabólica, nós temos a formação de corpos cetônicos, ácido acetoacético e ácido beta-hidroxibutírico, e a diminuição da perfusão, levando ao acúmulo de lactato e, consequentemente, à acidose. Na maioria dos pacientes, só a hidratação e a insulinoterapia conseguem corrigir a acidose metabólica. Só a hidratação e a insulinoterapia conseguem corrigir a acidose metabólica. Dessa forma, o uso do bicarbonato no tratamento da cetoacidose ainda é controverso. As diretrizes recomendam o seu uso apenas nos pacientes que têm uma acidose metabólica grave, com valores de pH menor do que 6,9 ou bicarbonato menor do que 5. E que dose nós devemos usar? 1 a 2 mEq por quilo em 1 hora. Lembrando que infusões rápidas podem causar convulsões, hipernatremia e hipocalemia. A nossa paciente, como apresentava uma acidose metabólica grave, sem uma correção efetiva do pH e do bicarbonato, foi optado pela infusão de bicarbonato na dose de 1 mEq por quilo em 2 horas. Agora que foi resolvida a cetoacidose do paciente, ele precisa iniciar o seu tratamento com insulina. Nos pacientes que abriram o quadro de diabetes com cetoacidose, eles ainda têm uma massa residual de células beta que é capaz de produzir a insulina. Essa massa residual, esse período de tempo que ainda a gente tem essa produção de insulina, é conhecido como lua de mel, e ela dura ao redor de 2 a 6 meses. Apesar de conseguir ainda produzir uma quantidade mínima de insulina, esses pacientes são incapazes de manter os níveis glicêmicos e, portanto, devemos introduzir o esquema de insulinoterapia. A insulinoterapia ela deve ser adaptada à realidade do paciente. Não existe uma fórmula mágica, um esquema mágico, um esquema padrão, um protocolo fixo. Cada paciente tem um tratamento diferente. Hoje o tratamento preconizado para os pacientes com diabetes é o esquema de insulinização intensiva, onde nós temos uma insulina basal que inibe a neoglicogênese e a glicogenólise durante o jejum, e as insulinas bolos, que são administradas nos momentos de refeição. Uma insulinoterapia basal, podemos utilizar insulinas de ação intermediária, como a insulina NPH, e os análogos de ação lenta, como as insulinas glargina, detemir e degludeca. Para a insulinoterapia bolos, nós podemos utilizar a insulina regular e os análogos de ação rápida, como a insulina lispro, asparte e glulisina. E nessa tabela aqui eu tenho a caracterização de cada uma delas. Muito bom. Qual é a dose que o paciente necessita? A necessidade diária de insulina vai depender da faixa etária e vai depender da situação de doença do paciente. No caso da nossa paciente, ela tem um diagnóstico recente após uma cetoacidose diabética. Esses pacientes podem necessitar de doses muito elevadas de insulina, uma vez que eles têm uma resistência à insulina um pouco maior nas primeiras semanas após a cetoacidose. É importante lembrar que naquele esquema de insulinização intensiva, a quantidade de insulina basal corresponde a 40 a 50% da dose diária. No caso da nossa paciente que pesa 60 quilos, a quantidade de insulina basal para ela é de 30 unidades por dia. Existem vários regimes que a gente pode utilizar. No regime clássico,
a dose era dividida em 2 aplicações, 2/3 antes do café da manhã e 1/3 da dose antes de deitar. Esse esquema está sujeito a hipoglicemias e um controle metabólico não adequado. Já no regime intensivo de insulinização, nós devemos administrar essa dose de basal em 3 a 4 aplicações por dia, quando utilizamos uma insulina de ação intermediária, como a NPH. Já os análogos de ação lenta podemos dividir 2 vezes ao dia, como a insulina Detemir, ou apenas uma vez ao dia, como a insulina Glargina ou Degludeca. Já a insulina bolos corresponde idealmente a 50 a 60% da dose diária. Porém, no paciente pós-cetoacidose existe um risco maior de hipoglicemias, principalmente por causa da inapetência ou de uma sensibilidade insulínica muito variável, insegurança do paciente e da família em aplicar a insulina e, claro, pelo próprio período de adaptação. Nos pacientes que acabaram de abrir o diagnóstico de diabetes, geralmente nós utilizamos o algoritmo, ou seja, entre valor de glicemia tal e tal aplicamos uma unidade, entre Y e Z 2. Como vocês devem estar lembrados da aula de diabetes, nós utilizamos o cálculo da insulina baseado numa meta, no fator de sensibilidade, podendo associar uma contagem de carboidrato fixa. No caso dos nossos pacientes, geralmente nós iniciamos com uma meta entre 90 e 120, um fator de sensibilidade que varia entre 70 e 150, e dependendo da quantidade de carboidrato que o paciente receba por refeição, enquanto está internado, nós iniciamos com uma dose fixa para queimar esses carboidratos de 1 ou 2 unidades por refeição. No caso da nossa paciente, nós utilizamos uma meta de 100, um fator de sensibilidade de 70, com uma contagem fixa de 1 unidade. Então, o esquema dela ficaria entre 100 e 170, 1 unidade, entre 170 e 240, 2 e assim por diante. Já os pacientes que têm um diagnóstico prévio de diabetes tipo 1, nós retornamos ao esquema que ele utilizava antes da descompensação e mantemos o controle glicêmico a 4 horas. A maioria desses pacientes descompensa por omissão de doses de insulina. Embora não sejam frequentes, elas têm uma taxa de morbimortalidade muito elevada. Dentre as complicações principais, podem ocorrer o edema cerebral, a hipoglicemia, distúrbios eletrolíticos como hipocalemia e hipofosfatemia, trombose venosa profunda decorrente da hiperviscosidade sanguínea, secundária à desidratação, sepse, insuficiência renal aguda e até rabdomiólise. O edema cerebral é uma complicação rara, ocorrendo em até 2% dos casos, porém tem uma alta taxa de mortalidade e pode levar a sequelas em até 35% dos pacientes. Os fatores de risco mais associados ao desenvolvimento do edema cerebral são aquelas crianças menores que 5 anos ou que tinham hipocapnia logo na admissão, acidose metabólica grave, duração prolongada do quadro, infusão de grandes volumes de líquido, o uso do bicarbonato e quedas bruscas na glicemia e na osmolaridade. Esses pacientes podem apresentar cefaleias, vômitos, irritabilidade, oscilação do nível de consciência, hipertensão arterial sistêmica secundária ao aumento da pressão intracraniana e até mesmo convulsões. Como exame de imagens, podemos encontrar edema cerebral focal ou difuso, áreas de hemorragia ou isquemia. É importante então fazer uma avaliação neurológica minuciosa desses pacientes. Nós devemos diminuir a oferta de líquidos em 25%, elevar a cabeceira. Devemos iniciar a terapia hiperosmolar, seja com solução de manitol a 20%, ou de cloreto de sódio a 3% e, claro, fornecer um suporte ventilatório. Então é isso. Agora que nós falamos um pouco sobre a cetoacidose diabética, é só colocar na prática. Muito obrigado e até a próxima aula.